Começa agora esse mini documentário. Talentos sepultados. Vai ser um valor de mais de 10 bilhões de reais em 2023, um valor histórico para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem que ser entendido não como um ministério de gasto. O Ministério da Cultura tem que ser visto como um ministério, de investimento. A verba realmente é muito grande, mas a questão é, quem está levando realmente essa verba? Me responde uma coisa, essa verba de incentivo à cultura, ela chega aos artistas da periferia? Olha, em mim nunca chegou. Quando eu mais precisava de recursos, como eu te falei, o que eu recebi foi xingamento, não foi apoio. Você, Fernandinho do acordeon, recebeu já algum incentivo de verba pública da Lei Rouanet? Verba pública, como Lei Rouanet, não consegui. E você, Larissa, recebeu algum incentivo, alguma verba pública da Lei Rouanet? A companhia atualmente sustenta 15 bailarinos, nós somos em 15 e ninguém recebe. Então, assim, 15 pessoas, 15 famílias, 15 trabalhadores que não conseguem se sustentar. Não adianta o atual governo dizer o pequenos são assistidos, porque não é. Os pequenos recebem incentivos fiscais, mas na verdade eles nunca levam recurso. Isso que eles estão dizendo é uma falácia. Não adianta nada você ter um papel dizendo que você tem incentivo à lei, você vai ter a aprovação da Lei Rouanet, mas você não vai ter o mais importante, que é o dinheiro. Os incentivos sempre são dados para aqueles que são maiorais, sempre para aqueles atores globais, aqueles mais famosos. E esses artistas que não precisavam receber esse incentivo, acabam recebendo. E artistas pequenos, que não têm essa expressão midiática, acabam ficando de fora. A cultura voltou de verdade nesse país. Pouco tempo atrás nós tivemos uma cena lamentável de um jurista que passou vergonha. Ele pegou a sua cadeira e jogou um pouco para trás e um monte de livro falso atrás dele caiu. A cena ridícula para mostrar um monte de livro atrás dele para dar uma, que é um cara estudioso, bastante artístico. O governo da Coreia do Sul percebeu o quanto é importante a cultura. Eles começaram a investir massivamente na cultura, de tal maneira que o K-pop e o cinema sul-coreano invadiram as casas do mundo inteiro. É interessante a gente analisar que o imaginário de um adolescente brasileiro esteja sendo influenciado por um investimento estatal que começou em 1997 lá na Coreia do Sul. Há uma banda bastante famosa chamada BTS. Hello, we are BTS! É interessante a gente analisar que essa banda BTS ela move demais a economia do país da Coreia do Sul. A cada ano o grupo está levando mais de 5 bilhões para a economia da Coreia do Sul. A Lei da Cultura ela começa muito antes, lá em 86 e 87, no governo Sarney. Este é uma lei de incentivo à cultura que, na verdade, foi muito boa para a época, porque, na verdade, até o momento não existia nada, e a Lei Rouanet, quem promulga, foi o presidente Collor. A lei ela é bem estruturada, começa ali no mecenato, a renúncia fiscal, no Fundo Nacional de Cultura, que devia ser dinheiro de orçamento, e um fundo de investimento que não dá certo. Na verdade, é um pé que não funciona. Já no governo Lula, aí cresceu os valores, a Lei Rouanet pegou, mas o Fundo Nacional de Cultura, que era para atender o pequeno e o micro, nunca funcionou. Aí o dinheiro saía das grandes empresas, porque era lucro real, e eles abasteciam o mercado nacional brasileiro através do mecenato. O Brasil tem ideias muito boas, mas porém realizações péssimas. A Lei Rouanet só é bonita no papel, é linda de se ver, mas na prática nada acontece. É igual o comunismo. No papel, na teoria, é lindo,
mas é algo que ninguém consegue aplicar. Se a Lei Rouanet fosse colocada em prática na Suécia, na Noruega, em outros países que levam a cultura a sério, a Lei Rouanet seria o instrumento perfeito para ajudar um monte de gente talentosa que precisa de grana para investir na sua própria carreira, mas não tem mais a Lei Rouanet aqui no Brasil. Quando o governo anuncia que vai aumentar a verba da Lei Rouanet, ele de certa forma constrange a opinião pública a ficar a seu favor, porque todo mundo sabe que a cultura é uma bandeira muito nobre e criticar o financiamento da cultura pode parecer uma crítica à própria cultura. O problema é que por baixo da superfície dos discursos políticos da cultura existe um mecanismo que a população não vê. Você imagina um artista independente ou que esteja começando e que vai buscar na Lei Rouanet um apoio inicial para conseguir se lançar na carreira. Logo de cara, quando ele tenta submeter o projeto, ele encontra uma burocracia tão grande que provavelmente ele vai desistir ali mesmo. Então essa é a primeira questão. O artista sente que a Lei Rouanet não é feita para ele, mas sim feito para alguns poucos especialistas de grandes produtoras com conhecimentos técnicos para vencer essa primeira barreira da burocracia. Só que mesmo se esse artista conseguir uma ajuda de alguém para conseguir passar pela barreira da burocracia, quando ele for procurar uma empresa para patrocinar o seu projeto, ele simplesmente não vai encontrar aqueles grandes artistas, grandes produtores que sabem os caminhos dos projetos. Eles têm a única coisa que é importante para as grandes empresas patrocinadoras, que é a visibilidade. A empresa, ela prefere usar a Lei Rouanet para fomentar o projeto de um artista já conhecido, que não precisa da grana, porque a empresa sabe que a visibilidade do projeto desse artista vai dar visibilidade para a marca dela, que está patrocinando. No meu caso, por exemplo, eu consegui a aprovação da Lei Rouanet, mas não consegui a captação. As grandes empresas têm profissionais dedicados a traçar estratégia de marketing com o nome da Lei Rouanet. Isso acaba sendo tudo combinado com os grandes artistas, grandes produtores, que isso acaba sendo vantagem dos dois lados e acaba tendo conchavos dos dois lados, que acaba monopolizando qualquer chance, e assim vão se formando os conchavos poderosos que acaba monopolizando, tirando todos os artistas pequenos qualquer chance de conseguir o mínimo de apoio que eles precisam. Para os artistas que estão precisando, que são pequenos e estão precisando de um investimento na carreira, a Lei Rouanet hoje para muita gente é a mesma utilidade de um cinzeiro numa bicicleta, nenhuma. Então não adianta nada o governo dizer que vai simplesmente aumentar a verba da Lei Rouanet, se esse dinheiro só está enriquecendo cada vez mais uns pequenos artistas que está já na alta, que está bastante fechado de poderosos. Tem gente que já tem 40 anos de teatro e nunca conseguiu nenhum incentivo da Lei Rouanet. Como eu sou uma vaca velha, 40 anos de teatro, eu já presenciei coisas horrendas, entende? E sem contar que existem muitos artistas famosos que conseguiram pegar uma verba muito alta da Lei Rouanet e tiveram que devolver, porque foram descobertos. E foram aqueles que ainda não foram descobertos e que jamais vão ser descobertos, que se enriqueceram por detrás dessa lei. Nós ainda nem começamos a falar como alguns deles exploram brechas na fiscalização do Ministério da Cultura para receber a margem do que a lei permite. Aí não é mais caso de pequeno ou grande artista, é caso de polícia. Mais uma etapa da Operação Boca Livre, que investiga fraudes na Lei Rouanet de incentivo à cultura. Pode ter causado um rombo de mais de 150 milhões de reais aos cofres públicos. São cumpridos 14 mandados de prisão temporária. Uma grande omissão por parte do Ministério da Cultura na fiscalização dos projetos. Tem empresa que fornece o ônibus, tem empresa que fornece o palco, tem empresa que fornece o consultor e, obviamente, o dinheiro, ele circula dentro daquelas empresas. Nós estamos, portanto, retirando dinheiro da saúde, retirando dinheiro da educação. Cultura que está deixando de ser feita de verdade nesse país. Não é uma brincadeira, é muito dinheiro. E dinheiro público.